Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o B. Aguilar, analista de investimentos CNPI, e hoje é dia de #BRresponde. Antes de trazer as perguntas para vocês, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e podem comentar, deixar a opinião de vocês sobre as perguntas que vocês, inclusive, enviaram, que tem desde teoria monetária, os melhores ativos para o momento, o que eu tô fazendo nesse momento, enfim, podem deixar os pitacos de vocês através dos comentários e agora sim me acompanhem até o final do vídeo. Bom, pessoal, deixa eu começar com uma pergunta da Michelle e ela escreve o seguinte: está comprando bolsa nestes preços bizarros? Sim, Michelle, mas não quer dizer que seja bolsa brasileira. Na verdade, dei uma olhada em como minha carteira como um todo está desequilibrada. Eu sempre tento buscar no exterior, por exemplo, ter 30%, só que hoje tá em 26%, 27% e já esteve pior. Acho que a última vez que eu mostrei essa imagem da minha carteira aqui no canal tava em 23%, se eu não me engano. E aí o que acontece? Como eu sempre tento equilibrar esses pratinhos, né, por classes de ativos, depois eu abro as classes de ativos e olho individualmente o que tá mais distante do peso que eu defini, então eu vou lá no meu aporte mensal e acabo destinando para onde a minha carteira realmente está mais pedindo. E justamente por isso, porque eu faço aportes mensais. E por que eu faço aportes mensais, né, gente? Eu fiz um estudo, aliás, esse estudo já existia no mercado norte-americano, mas eu trouxe ele para o nosso mercado aqui no Brasil. Vou deixar o link para vocês, inclusive, aqui no cantinho para vocês assistirem depois, onde eu comparo a diferença das estratégias de quem faz aportes todos os meses e vai reequilibrando ali a carteira, e a diferença de quem faz aportes e é como se fosse um semideus do mercado que acerta todos os topos e fundos. E aí, no final das contas, ao longo desses 15 anos que eu fiz o estudo, a diferença foi de menos de 1% entre as estratégias. Então, eu sigo com essa minha estratégia de aportar mensalmente, só reequilibrando a carteira. E por mais que a minha carteira esteja pedindo o mercado externo, né, porque lá caiu muito e ainda tem a perspectiva de cair mais ainda, eu continuo ainda assim fazendo esses aportes mensais. Claro que sempre tomando cuidado de reavaliar os ativos para ter o cuidado de não regar, por exemplo, uma erva daninha, algum ativo que de repente ele perdeu os seus fundamentos, ficou muito ruim e que realmente não deveria estar recebendo aporte naquele momento. Mas basicamente essa é a minha estratégia e por isso que eu sigo investindo todos os meses. Se não, talvez às vezes na bolsa brasileira, talvez na bolsa lá fora, que é onde mais acaba pedindo e que sim, ainda tem perspectivas de talvez poder cair um pouquinho mais. Mas vamos lá, o Dário ele escreveu o seguinte: explica a teoria monetária moderna citada na PEC da transição. Isso aqui, gente, deu um bafafá anteontem, porque pegou muito mal. O mercado realmente não gostou dessa declaração, e aí acabou surrando bolsa, etc e tal, e não pegou bem em nenhum sentido, porque até o próprio PT depois foi lá e pediu para tirar essa citação, né, ali da PEC de transição. Mas deixa eu dizer para vocês exatamente o que estava escrito, que aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Abre aspas. Cabe enfatizar, como apontam alguns adeptos da MMT, que o aumento de gastos públicos não pode provocar crise de desconfiança em países que emitem dívida na própria moeda. Ou seja, se o financiamento das despesas fosse feito em moeda estrangeira, seria justificável uma preocupação com a solvência do país. Mas como os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional são em reais, não existe a possibilidade de o governo não pagar, diz o trecho. E aí isso acabou pegando muito mal, gente, porque a teoria monetária moderna, ela tem vários aspectos que não são contemplados nessa teoria e que muitas vezes podem fazer com que ela fique um pouco furada. Porque, em resumo, o que a teoria diz? Que o governo, ele pode imprimir dinheiro para pagar as suas dívidas, né? Ou seja, que em outras palavras, não seria necessário você fazer a arrecadação, por exemplo, através de tributos, para você poder financiar o gasto do governo. E aí o que acontece? O porquê que isso acaba pegando muito mal, né? Eles também dizem dentro da teoria que você poderia fazer isso se você tivesse, por exemplo, pleno emprego, se você tivesse um crescimento ali do PIB considerável, só que é muito difícil você conseguir equilibrar todos esses pratinhos, e uma coisa é o que diz a teoria e outra coisa é o que nos mostra a prática. 1980 aqui no Brasil, por exemplo, foi um exemplo, né, de como imprimir dinheiro acabou gerando muita inflação e quem acaba pagando as contas
acaba sempre sendo a população e principalmente aquela população mais pobre que não consegue se defender da inflação, muitas vezes fazendo investimentos em títulos do Tesouro, por exemplo, atrelados ao IGPM, ao IPCA, que eles simplesmente consomem e é para isso que dá, eles precisam sobreviver, não tem como se defender. Então, o que acontece? Voltando, inclusive, né, trazendo isso para um histórico mais recente, 2020 foi isso também. Nós tivemos que fazer uma impressão de dinheiro muito grande naquele momento por conta da pandemia. E aí, consequentemente, tudo isso acabou impactando na inflação. E aí, o que acontece? Quando você fala de imprimir dinheiro, mesmo que seja na mesma moeda, isso acaba elevando a percepção de risco dos investidores no geral, né? Tanto quem olha de fora e vai colocar grana aqui, etc e tal. E isso muitas vezes acaba jogando o dólar para cima e juro para cima. E por quê? Nós temos um câmbio flutuante sujo, que a gente diz, né, que o Banco Central ele pode intervir em alguns momentos com alguns leilões, alguns swaps e tal. E aí o que acontece? Quando nós temos o câmbio, né, o dólar se valorizando frente ao real, isso inclusive impacta nas coisas que nós consumimos no dia a dia, porque dentro da cesta de produtos do IPCA ou até mesmo do IGPM, sim, o dólar tem o seu impacto. E ao mesmo tempo, quando você começa a ter esses problemas de inflação, então muitas vezes o Banco Central tem que acabar subindo a taxa de juros. E quando você sobe a taxa de juros, o que você tem? Toda vez que o governo ele precisar emitir dívida, ele vai emitir dívida a uma taxa de juros muito mais cara e tudo isso, né, para os investidores realmente investirem naqueles títulos, porque dependendo do tamanho do risco, né, a galera só vai aceitar investir se tiver um prêmio interessante. Então, no final das contas, essa taxa de juros mais elevada torna o juro da dívida mais caro e tudo isso, inclusive, pode acabar impactando na nossa economia, porque isso pode acabar estrangulando a economia, inclusive jogar uma economia para recessão, se essa taxa de juros for muito elevada e também se ela for mais duradoura. E nós estamos vendo já algumas perspectivas para isso para os próximos anos, porque quando você tem uma taxa de juros mais elevada, o preço do dinheiro fica muito caro, então o acesso a ele também não é bem assim para quem quer financiar suas atividades ou para quem precisa de algum tipo de crédito, qualquer coisa nesse sentido. Então tudo isso pode acabar impactando a população. Isso é o que a prática nos diz. E aí tem muita gente que fica só muito em cima dessa teoria e que no final das contas existem alguns buracos, porque o que a gente está vendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que eles estão com quase o pleno emprego, ali na casa dos seus 4% mais ou menos, até a última vez que eu tinha visto esses dados. E aí o que acontece? É muito difícil você ter esse pleno emprego e não ter uma inflação sendo gerada por conta disso, porque você tem pessoas empregadas, você tem renda, você tem pessoas consumindo, e aí é muito difícil você equilibrar todos esses pratinhos de oferta e demanda, e tudo isso pode acabar, inclusive, impactando nessa questão da inflação, porque dentro, por exemplo, dessa indústria de empregos, você tem subsetores, e às vezes algum setor está em pleno emprego, o outro não, e aí pode uma inflação começar sendo gerada de um canto, e depois isso acaba respingando no outro. Então, basicamente, pegou muito mal essa ideia do MMT, e também porque muitos dizem que um país que, por exemplo, se financia na própria moeda, em tese ele não poderia quebrar, né? Porque ele pode sempre imprimir mais dinheiro para pagar essa dívida. E muitos fazem uma comparação, por exemplo, com o que acontece com os Estados Unidos. Só que nós não somos Estados Unidos, nós não somos a maior economia do mundo e nós sequer temos uma moeda forte como o dólar. E, inclusive, nós aqui já temos a nossa dívida externa, vamos dizer assim. E apesar de nós termos reservas cambiais diferente, por exemplo, de uma Argentina da vida que acabou culminando no que culminou, na crise deles, inclusive, dólar valendo muito mais do que barras de ouro, vamos dizer assim. Mas, enfim, nós somos uma economia emergente e qualquer desarranjo fiscal que seja notado aqui, consequentemente, isso eleva a percepção de risco, e aí quando você tem uma percepção de risco maior, consequentemente, é dólar e juro para cima, e tudo isso acaba afetando a vida da população no geral e, inclusive, as contas públicas. Por isso que todo mundo bate tanto nessa tecla de responsabilidade fiscal. E a mensagem que ficou com essa citação que eles colocaram na PEC da transição foi que eles simplesmente estavam pensando em ignorar essa questão fiscal, que sim, muita gente está de olho nisso, mas
talvez agora eles pedindo para tirar, eles viram que não pegou mal e que o discurso, pelo menos o discurso, nós vamos ter que ver as atitudes em si, mas que o discurso não vai poder ser bem esse daí de, olha, lasque-se, vamos imprimir dinheiro e depois a gente vê o que acontece, tá? Mas vamos lá, gente. Outra pergunta do Lex Palhetas, e ele escreveu o seguinte: prefere ativos ON ou PN para longo prazo? Eu acho que eu já respondi essa pergunta aqui em outros hashtags BA Responde, mas é sempre bom repisar isso aqui, porque eu sempre digo para vocês que eu não sou aquela pessoa que fica repetindo que nem papagaio que só é sócio quem tem ação ON. Às vezes tem companhias que estão na bolsa de valores que a ON ela tem uma liquidez pífia e aí consequentemente você acaba tendo que ir para as ações PN. Tem pessoas que entendem que por mais que a ON ela te dê o direito ao voto, a sua posição diante do quadro acionário vai ser tão pequenininho que você mal e mal vai conseguir exercer esse seu poder de voto, que a galera simplesmente acaba preferindo por receber mais dividendos e que muitas vezes são os papéis que mais têm liquidez. Sim, nós sabemos que o dividendo sai do caixa da empresa e que por isso desconta da cotação da ação em si. Mas se você gosta dessa ideia de gerar renda com os dividendos sem a necessidade de ter que vender a ação em si, então não vejo problema em você, por exemplo, escolher uma PN e, claro, se ela tiver liquidez. Porque muita gente fica nessa de, é só ON, e às vezes a ON tem uma liquidez pífia e dependendo do tamanho da sua posição, para você zerar essa posição ali, às vezes tem um spread gigantesco de preço e tal, e não sai negócio o tempo todo, então você pode ter uma certa dificuldade nisso. Então, para mim, tanto faz. O que eu analiso é que tem maior liquidez e que, na maioria dos casos, vai acabar distribuindo um maior dividendo, ainda que eu entenda que seja descontado do preço da ação, beleza? Bom, vamos para a pergunta do Edu Melo, e ele escreve o seguinte: Bea, por favor, um bom exemplo de investimento com rendimento diário para uma reserva de emergência. Bom, eu quero hoje, nessa questão da reserva de emergência, trazer um ativo novo que muitos de vocês estão comentando e que me mandaram perguntas, que é o LFTS11. E o que acontece? Esse é um ETF que basicamente ele replica alguns títulos do Tesouro, né? Principalmente o Tesouro Selic. E muitos questionaram, Bia, será que vale a pena colocar reserva de emergência nesse ETF? E aqui eu já digo porque eu, por exemplo, opto por não colocar o meu dinheiro no ETF. Pela questão da liquidez. Eu sempre trago pra vocês, coitado do Rafael, ele vai ser sequestrado hoje de novo, né? Mas vamos lá. Vamos supor que o Rafael, meu excelentíssimo, ele seja sequestrado. E aí o cara liga e pede o resgate. E aí eu digo assim, querido, você tem como esperar D+2 porque é a liquidez do meu LFTS11 na Bolsa de Valores? E aí eu te pago o resgate daqui 2 dias pra resgatar o Rafael? E é óbvio que, sei lá, ele vai me mandar um pedaço do dedo do Rafael aqui pra casa e já era, entendeu? Então, assim, o LFTS11, eu entendo que ele pode ser um bom ativo para quem está pensando em se expor em ativos de renda fixa, mas negociando diretamente na Bolsa de Valores, mas como reserva de emergência, eu vejo que tem um problema dessa questão da liquidez. Por isso, eu acabei separando para vocês aqui um quadro que eu vi numa matéria da Infomoney que compara os títulos, né? Então, é óbvio que o LFTS11, ele acaba ficando um pouco acima, inclusive do próprio Tesouro Selic, apesar de ele ter na composição Tesouro Selic, mas principalmente por conta da questão do imposto, inclusive, né? Porque o que acontece? Quando a gente olha ali o rendimento em 12 meses, ou até mesmo ali nos rendimentos menores e tal, o LFTS11 ele sempre vai ter a alíquota de 15%, porque os títulos são para longo prazo. E se você investir no Tesouro Selic e você precisar, por exemplo, resgatar daqui 2 meses, você vai ter uma alíquota de 22,5%. Mas a diferença ela é pequena. Quando nós falamos de reserva de emergência, a ideia não é estourar a boca do balão pensando em rendimento, mas sim num colete salva-vidas. Então eu acho que sim, o Tesouro Selic acaba sendo uma excelente pedida, mas não somente ele, porque o que acontece? Ele também tem essa questão da liquidez. Você pode colocar a mão no dinheiro, mas desde que você peça o resgate até às 13 horas. Depois disso, querido, só no dia seguinte. Então eu acho interessante às vezes dividir essa reserva de emergência com o Tesouro Selic, que te dá a possibilidade de D+0 ou D+1, mas também muitas vezes dentro do banco escolher ali algum CDB, algum título que pague 100% do CDI pelo menos e que tenha essa liquidez diária, né? Que tenha também uma rentabilidade muito próxima do que é o Tesouro Selic, beleza? Bom, vamos lá, gente. O Bruno Praz, ele escreveu o seguinte: quais as principais formas para mitigar o risco em uma carteira de investimentos? Ouro, dólar? Bom, Bruno, eu acho que a melhor maneira de mitigar riscos é com a diversificação. Sim, é bem verdade que o dólar, quando a gente fala de longuíssimo prazo, ele teve
uma boa rentabilidade, inclusive ele superou a nossa inflação aqui no Brasil, eu já trouxe isso para vocês em 5,8%, nosso Ibov também superou em 5,8% em média a nossa inflação, quando a gente fala ao ano, tá? E aí o dólar só, que o dólar por si só não superou a nossa inflação, porque nós tivemos momentos de grande inflação aqui também, e alguns momentos que o nosso dólar também teve um certo controle ali, quando era 1 para 1, não sei se vocês lembram disso, mas de qualquer maneira, deixa eu compartilhar um gráfico só para vocês entenderem melhor o que eu tô querendo falar para vocês, né? Então aqui, gente, eu coloquei em azul o ouro, em azul um pouco mais claro o Ibov, e aqui em laranja nós temos o dólar, né? Então, o nosso dólar em relação ao real. E o que acontece? Todos os ativos acabaram se valorizando. É bem verdade. O ouro, em momentos de maior crise, é óbvio que ele acabou se valorizando muito. Olhem aqui o que aconteceu em 2020 ali. Olha como o ouro subiu ao mesmo tempo que bolsa de valores acabou caindo, dólar acabou subindo nesse momento também. Então, sim, o ouro ele pode servir em algum momento como uma proteção, vamos dizer assim, mas ele não vai ser aquela coisa para você buscar grandes rentabilidades, como seria investindo em ações, ou até mesmo fundos imobiliários, ou alguns títulos oportunos de renda fixa, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que você ter ouro na carteira, ele pode servir inclusive para esse momento que eu mostrei ali de 2020, que bolsa tá caindo, daí o ouro acabou subindo muito, né? Então, o que acontece? Se você definiu que você ia ter, sei lá, 5% da carteira em ouro, então provavelmente ele ficou com 8%, vamos supor que ele ficou com 9% da sua carteira ali, porque acabou subindo muito. Você pode vender o excedente, juntar com seus aportes e aportar naquilo que está mais caindo no momento. Então, eu acho que ele pode te trazer algumas oportunidades ali no meio do caminho, nessa hora de você reequilibrar a sua carteira, e sim, por conta disso, em alguns momentos até trazer uma certa proteção, mas eu acho que ele não é um ativo que vai te trazer grandes ganhos. Ele pode, naqueles momentos de maior estresse, te ajudar a aproveitar algumas oportunidades. E já falando de dólar, o dólar sim, historicamente, acaba sendo para cima. Eu acho que até por uma questão de estrutura política e econômica, Estados Unidos, né, eles têm sim, óbvio, inflação, mas é uma inflação muito menor que a nossa, então eles perdem o poder de compra, mas de uma forma muito mais devagar do que nós aqui no Brasil. Então, naturalmente, inclusive, o dólar acaba sempre no longo prazo olhando para cima, né? Então, acho que vale a pena sim ter uma exposição em dólar também, mas não só o dólar a moeda, né? Eu acho que mais importante do que isso é escolher bons ativos para estar dolarizado. Então, pensando inclusive nesse crescimento, porque o dólar por si só, ele também não vai te trazer grandes ganhos. Então, acho que é possível, até mesmo se você quiser olhar lá para fora por uma renda fixa em dólar, acho que também funciona, mas acima de tudo isso, acho que o que mitiga o risco da carteira é a diversificação. Pode ser bolsa brasileira, com bolsa norte-americana, com um pouquinho de ouro, com um pouquinho de renda fixa lá fora, com um pouco de renda fixa aqui. Então você pode fazer uma composição ali dentro da sua carteira para conseguir surfar momentos de bonança e momentos de crise sem perder as estribeiras e sem ficar com cabelo branco, beleza? Por último, mas não menos importante, vamos lá a pergunta do Matheus. E ele escreve o seguinte: qual investimento você acha interessante para não perder o poder de compra em uma recessão? Matheus, acho que não tem muito como a gente escapar, né? Eu acho que acaba sendo justamente os títulos do Tesouro, principalmente quando a gente fala dos títulos do Tesouro IPCA. E que, diga-se de passagem, como vocês podem ver aí na tela, eles estão com cupons bem interessantes. Eu expliquei para vocês todo aquele rolê das taxas de juros, né, subirem quando a percepção de risco tá maior, porque a galera, para comprar títulos, né, de dívida do governo, vão querer um prêmio maior se o risco tá maior, e é isso que nós estamos vendo então no Tesouro IPCA. Todos eles, tanto 26, 35, 45, pagando IPCA mais um prêmio acima de 6%, e eu considero que sim, são taxas bem interessantes. Em quase todos os momentos de crise que nós vivemos, nós vimos essas taxas aí muito próximas disso que nós estamos vendo hoje. Então, sim, eu gosto, principalmente pensando para o longo e longuíssimo prazo, principalmente para quem pensa, inclusive, na questão de aposentadoria, pensar nesses títulos atrelados ao IPCA para se proteger, então, do poder de compra. Não somente em uma recessão, mas pensando no longo prazo e no patrimônio como um todo que você está construindo
para talvez lá na frente viver confortavelmente, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas as perguntas que eu queria trazer hoje para vocês, mas teremos uma parte 2 desse vídeo em breve, porque tem outras perguntas que foram muito boas, mas de qualquer maneira eu agradeço as perguntas que vocês enviaram até então. Hoje foram essas que eu selecionei. Se vocês tiverem qualquer outro comentário que vocês queiram fazer a respeito das perguntas e das respostas que eu trouxe para vocês, utilizem os comentários. Não esqueçam de deixar o like aqui no canal. Nossa senhora, mas enfim. Não esqueçam de deixar o like aqui no canal e de se inscrever se vocês chegaram por aqui hoje, beleza? Bom, me despeço por aqui, gente, e vejo vocês então no próximo vídeo. Cheguei a me desconcentrar com essa buzinada embaixo da minha sacada.